Olá, esta é a aula sobre brochamento da disciplina Processos de Usinagem 1. Os objetivos desta aula são introduzir os conceitos de brochamento, listar as vantagens e desvantagens do processo, apresentar a geometria da brocha e, por fim, os tipos principais de brochadeiras. O brochamento é um processo de usinagem onde a ferramenta, que possui múltiplos gumes transversais dispostos em série e em alturas crescentes, é tracionada ou empurrada através de um pré-furo ou uma superfície, removendo material durante sua passagem e resultando em uma peça usinada com a forma do perfil transversal da ferramenta. Na animação, podemos visualizar como é o processo de brochamento. Algumas características do processo. O brochamento é amplamente utilizado pela indústria de produção seriada, como, por exemplo, a indústria automotiva e aeroespacial. Apresenta alta produtividade, pois realiza em apenas um ciclo de usinagem as operações de desbaste, semi-acabamento e acabamento. Alia alta produtividade com um custo de produção reduzido. Nas figuras, podemos visualizar alguns tipos de brochas. As peças usinadas por brochamento podem assumir geometrias complexas, mantendo a exatidão do processo desde que a ferramenta esteja afiada. As figuras mostram alguns exemplos de peças obtidas por brochamento. Algumas vantagens do brochamento: alta produtividade, manutenção de tolerâncias estreitas de usinagem e bom acabamento da superfície, capacidade de produzir as mais variadas formas externas e internas, vida longa da ferramenta, desde que é feita a correta manutenção, produção econômica, já que o alto custo da ferramenta se dilui no grande volume produzido, que pode ultrapassar milhares de peças entre as reafiações. Como desvantagens, a principal é o alto custo da ferramenta, com o agravante de que, se não for corretamente projetada e produzida, pode sofrer um desgaste prematuro ou quebrar no início da produção. Ferramenta única, ou seja, capaz de produzir uma única geometria para um determinado tipo de material. Outra desvantagem são as limitações do processo, pois é necessário um pré-furo ou que a superfície de passagem da brocha esteja livre. Existem basicamente dois tipos de brochamento: o brochamento externo, realizado na superfície externa da peça, e o brochamento interno, realizado na superfície interna de um furo. A figura mostra a geometria típica de uma brocha de tração linear. Na parte anterior, temos a haste, que é a parte da brocha que irá se conectar com a brochadeira através da cabeça de tração. Em seguida, temos a guia de entrada, que irá calibrar as peças que irão ser usinadas. Na parte central, temos a região cônica, onde encontram-se os dentes de desbaste e acabamento. Nesta seção, os dentes possuem alturas progressivas para realizar o corte do material. Em seguida, temos uma seção paralela, ou seja, os dentes possuem a mesma altura e servem para calibrar o diâmetro usinado e aumentar a vida da ferramenta. Por fim, algumas brochas de tração possuem um suporte em decorrência do seu comprimento. Os dentes de uma brocha devem ser afiados com uma geometria muito bem projetada e conhecida, pois todos os ângulos e distâncias afetam no esforço que a brocha irá fazer para usinar. Os elementos principais que afetam neste esforço são o ângulo de saída, que irá afetar na força de corte através da formação do cavaco, a espessura de usinagem ASF, que, juntamente com a largura de usinagem B, irão determinar a seção transversal do cavaco,
Outro elemento importante é o passo entre os dentes, que irá determinar o número de dentes engajados simultaneamente durante a passagem da brocha. O passo, juntamente com a altura do dente, irão determinar o volume da bolsa de cavacos. Outra característica importante é que o cavaco produzido durante a passagem da brocha deverá ser acomodado na brocha durante o processo, sendo eliminado na saída do furo ou superfície. Existem basicamente dois tipos de brochadeiras, verticais e horizontais. Ambas podem ser tanto de acionamento hidráulico ou eletromecânico. A escolha entre uma ou outra irá depender de vários fatores, principalmente do comprimento da brocha, potência exigida para o corte, etc. A figura mostra dois exemplos de brochadeiras verticais. Por fim, vemos nas figuras dois exemplos de brochadeiras horizontais.